Oi gente, tudo bem? A depender do horário que você esteja vendo esse vídeo, eu desejo para você um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, ok? Hoje eu vou trazer para vocês uma receita que aqui na Bahia nós chamamos de lanche de baiano, ok? Então vamos para os ingredientes. Depois eu digo para vocês qual é o nome dessa receita. Por enquanto é só lanche de baiano. Então aqui nós vamos precisar de 3 ou 4 cebolas, a depender do tamanho, né, da cebola. Se for uma cebola grande, você pode colocar 3. Média, vocês podem colocar umas 4, que tá bom. Camarão. O camarão, ele tá sem a cabeça e sem o rabo. Coentro. A cabeça do camarão também, né? Você não vai descartar a cabeça do camarão, ela vai ser usada no tempero, né? Para colocar na massa. Os 3 dentes de alho, 2 ou 3 dentes. Sal, que fica a gosto, né? E o principal, que é o feijão. E esse feijão aqui, eu já encontro aqui, né? Na minha cidade, aqui no bairro onde eu moro. Tem um mercado especializado nesse tipo de lanche, né, vamos dizer assim. E então, gente, esse item aqui é importante, né? Aqui é palha de bananeira, é onde a gente vai enrolar o nosso lanche, ok? Essa palha, ela é vendida, os rolos, e é uma palha grande, né? E quando chega em casa, a gente corta, né? Eu corto mais ou menos um palmo da minha mão, né? E reservo aqui para quando depois que eu terminar a receita, eu enrolar o lanche. E também um dos ingredientes principais da nossa receita, que vai dar um sabor delicioso e uma cor muito bonita, que é o azeite. E por falar em azeite, eu tenho uma historinha para contar para vocês, mas eu vou contar depois que eu fizer a receita. Fica até o final para saber qual é a história, ok? Então vamos aqui à nossa receita. Aqui no liquidificador eu vou colocar as cebolas, o coentro, a cabeça do camarão, vou colocar só 2 dentes de alho e um pouco de sal, porque o camarão ele já é salgado, né? Vou colocar só um pouquinho de sal, não vou colocar muito. Deixa aqui. E aí nós vamos bater com um pouco de água. Gente, agora o segundo passo é você colocar o tempero, né? Eu acabei de bater aqui. Você vai colocando aos poucos e mexendo, misturando, ó. Misturando sem bater, ok? Até incorporar todo na massa. Aos poucos vocês vão colocando. Então, gente, eu já coloquei aqui o tempero, né, na massa do feijão. Agora nós vamos colocar o azeite. Lembrando que o sal e o azeite é a gosto. Vocês colocam, né, a quantidade que vocês acharem melhor. Então a gente vai mexendo aqui, ó, até incorporar todo o azeite na massa. Olha que cor, tá um cheiro aqui muito bom. É por isso que no final desse vídeo, no final dessa receita aqui, enquanto ela está cozinhando, eu vou falar para vocês sobre o azeite. Vou contar uma historinha para vocês. Bom, gente, agora nós vamos enrolar o nosso lanche de baiano. A gente pega aqui uma palha dessa, coloca um pouco da massa. Coloca camarão,
E aí eu enrolo dessa forma. Existem outras formas de enrolar. Só que eu acho mais prática essa forma aqui. Ok? Ó. O que é que a gente faz com isso aqui? A gente vem aqui, ó. Eu uso a espagueteira porque eu acho melhor. Se você usar uma panela comum, você vai ter que pegar folhas dessa de bananeira e forrar o fundo. Só que como eu uso a espagueteira, eu não preciso forrar o fundo. Então, vamos lá. Um pouco da massa. O camarão inteiro. Ó. Enrola. Tira o excesso aqui. E aí, ó, coloca. Você pode colocar tanto ele inteiro como ele em pedaços dentro da massa. E vai arrumando no fundo da panela, ok? Eu vou terminar, né, de fazer toda essa massa. Para o vídeo não ficar muito longo, depois eu volto para mostrar a vocês como é que ficou, ok? Então, gente, como vocês podem ver, eu terminei, né, de enrolar todos os abarás, né, o nosso lanche de baiano. E agora você vai, ó, cobrir, né, para abafar quando começar a ferver. Deixa mais ou menos uns 15 minutos e tá pronto. Já já eu volto para mostrar como ficou, ok? Então, gente, vocês lembram que eu falei que no final do vídeo eu ia contar uma historinha para vocês, né, relacionada ao azeite, né? Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao 13, Jesus conta uma parábola, né? A parábola das 10 virgens. E nessa parábola ele tipifica um casamento judaico de sua época. Eu vou ler aqui esse texto para que a gente possa entender, né, o contexto dessa parábola, e depois eu vou discorrer sobre essa parábola, ok? Então diz assim. Então Jesus disse nessa parábola, né? Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas. Algumas traduções chamam elas de loucas, outras sem juízo, né? E nessa tradução minha chama de insensata. E 5 prudentes. Então 10 virgens, 5 sensatas, 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente, ou azeite suficiente para as lamparinas. Mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar azeite de reserva. Como o noivo demorou-se a chegar, todas ficaram cansadas e acabaram adormecendo. À meia-noite foram acordadas pelo grito: "Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo." Todas as virgens levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: "Por favor, deem-nos um pouco do seu azeite, pois nossas lamparinas estão se apagando." As outras, porém, responderam: "Não temos suficiente para todas. Vão e comprem azeite para vocês." Quando estavam fora,
comprando o azeite, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete, ou nas bodas, em algumas traduções, né, as bodas de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Bom, gente, antes de eu começar a falar o que eu entendo dessa parábola, né, eu peço que vocês busquem a revelação de Deus, porque existem muitas interpretações em relação aos símbolos que aparecem nessa parábola, né, como a lamparina, o azeite, né, mas independente das muitas interpretações, todos concordam que o noivo nessa parábola é Jesus. Vamos entender então. Todas as virgens estavam num lugar específico esperando o noivo. Todas tinham o azeite. Qual era a diferença entre as 5 imprudentes, ou nécias, ou loucas, ou sem juízo, para as prudentes? A diferença estava no azeite. E que não estavam, as imprudentes não estavam no lugar específico quando o noivo chegou. Então, gente, vamos falar sobre os itens ou símbolos que aparecem nessa parábola, né? Na parábola das 10 virgens. A lâmpada era o recipiente ou suporte, né, que continha o azeite, onde o azeite era colocado, né? Trazendo para a palavra de Deus, né, para a vida do cristão hoje, né, que o cristão aqui nessa parábola é representado pelas 10 virgens, né? Qual o significado da lâmpada? Vamos lá para o Salmo 119, no verso 5. Diz assim: Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. A lâmpada, ela se refere à palavra de Deus, né, que é o suporte do azeite. O suporte que nos leva ao caminho. Lembram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Então, a palavra de Deus, né, ela nos leva, que é a lâmpada, ela nos leva até Jesus, e na parábola ele é o luz. Então, as virgens, elas representam a igreja de Cristo, né? Que são elas que carregam a lâmpada, a lamparina, que é a palavra. No casamento judaico, as lamparinas são usadas para iluminar o caminho até onde o noivo está, né? Cada uma das virgens, elas tinham a responsabilidade de carregar essa lamparina, né? E tinham a responsabilidade também de manter essa lâmpada acesa, né? Ou seja, elas tinham a responsabilidade individual de velar para que houvesse o azeite suficiente até a chegada do noivo. Vamos descobrir agora o que é o azeite falado nessa parábola das 10 virgens. Antes de falar do azeite, vamos entender rapidinho de onde esse azeite era extraído, para que ele era utilizado, né? Para que ele servia e os tipos de azeite. O azeite, gente, ele é extraído de uma árvore chamada oliveira. Essa árvore produz um fruto, né? Que é a azeitona, e que é através da azeitona que é extraído o azeite. Naquela época existiam 4 tipos de azeite que eram usados a depender da necessidade daquela população. Então, para entendermos de qual azeite Jesus estava se referindo nessa parábola, precisamos entender o processo pelo qual cada azeite passou, né? Esse primeiro azeite, ele tinha um valor, né? Um valor mais apurado, porque ele vinha puro. Interessante é que esse azeite, ele não poderia ser vendido ou compartilhado com outras pessoas, né?
era proibido vender esse azeite. E só quem poderia utilizar eram os sacerdotes, os reis ou os profetas. Porque era um azeite usado para unção. Lembram o que as virgens prudentes mandou as imprudentes fazer? Mandou elas comprarem o azeite. Então, significa dizer que esse primeiro azeite não era o azeite que Jesus estava se referindo aqui no texto. Vamos para o segundo azeite. O segundo azeite era direcionado para a culinária e para a medicina daquela comunidade. Esse azeite também é o mesmo azeite que o profeta Elias usou, né? Na verdade, ele multiplicou para aquela viúva lá na cidade de Seré. Estaria então Jesus se referindo a este azeite? Eu acho que não. O azeite da parábola não estava sendo consumido, mas sim utilizado para produzir luz. O terceiro azeite, esse era o azeite que era colocado nas lamparinas, né? Era um azeite que assim que ele era extraído, ele era levado ao comércio para ser vendido, assim como o segundo azeite. Então, esse terceiro azeite era o azeite que Jesus estava se referindo na parábola. Bom, gente, vamos finalizar agora com o quarto azeite, né? Que é o azeite usado para a produção de sabão e substâncias para expulsar mosca nos estábulos. Voltando ao terceiro azeite, né? Que é, vamos dizer assim, o que nos interessa nessa parábola, né? A gente já sabe que ele era utilizado para iluminar as ruas de Jerusalém, né? Mas na parábola das 10 virgens, o que ele significa na nossa vida cristã? Todas elas tinham azeite, exceto as sem juízo, que não tinham a reserva, né? As 5 prudentes tinham reserva e as imprudentes não tinham a reserva. E por causa disso, né, por falta dessa reserva, elas foram taxadas como displicentes. Né? Eu vou citar alguns versículos, porque para que a gente não tenha dúvida, né, do que é este azeite. Prometo que depois de citar alguns versículos, vocês já saberão o que esse azeite representa. Vamos lá para Tiago, capítulo 1, o verso 2 e o 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade. Agora, Romanos, capítulo 5, verso 2. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Então, o que aquelas virgens estavam esperando participar? Elas estavam aguardando participar de quê? Das bodas do Cordeiro. Vamos ler agora Lucas, capítulo 18, o versículo 8. Vamos lá ver o que é que diz. Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Né? Será que quando Jesus voltar a esta terra, encontrará fé? Através da fé seremos justificados. Você concorda que a lição principal dessa parábola seja o ato de vigiar? Em Mateus 24, 42 diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vemos também nessa parábola perseverança, né? No texto de Tiago que eu li. Perseverança também é confiança. Então, eu quero finalizar aqui essa palavra, né? Vocês perceberam que o azeite, ele está se referindo à nossa fé, porque a palavra de Deus sozinha, ela não vale praticamente nada, né? A gente precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que
a palavra de Deus, ela tem eficácia na nossa vida, a gente precisa de fé. Ter fé, crer que Ele é galardoador, que Ele é recompensador daqueles que o temem. Então eu espero que vocês tenham entendido. Eu pretendo gravar um vídeo falando mais minuciosamente sobre essa parábola, porque ela tem muito conteúdo, né? E eu aprendi muita coisa também. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero aproveitar e pedir a Deus que Ele nos dê essa fé, né? Essa fé que fortalece a nossa vida enquanto cristãos, para que a gente continue perseverando, confiando, né, na volta de Jesus, e quando Ele voltar, que Ele nos encontre, né, firmes na rocha, em nome de Jesus. Compartilhem esse vídeo, comentem, né? Se vocês não entenderam alguma coisa, comentem, né? Deixa aí os comentários de vocês, né? E compartilhem com seus amigos, ok? E vamos agora ver como é que ficou esse lanche de baiano. Gente, olha aqui o nosso lanche de baiano, mais conhecido como abará. Olha aqui que delícia. Ó, vou cortar aqui para vocês verem. Olha aqui, camarão. Gostaram da receita? Façam aí em casa e depois comentem aqui o que acharam, ok? Valeu, cheiro!